Amém. Paz, queridos. Amém. Vocês estão felizes? Amém. Pode levantar, não preocupa não, nós vamos terminar como se fosse um culto. Amém. Eu não sou didático, então não vai ter problema. Eu vou abreviar, vou fazer qualquer coisa que vai sair algo que o Senhor quer terminar. E a Bíblia fala que o final é melhor que o começo. Então o final vai ser glorioso, amém? Vai ser uma bênção, amém? O professor de oratória falava assim comigo, você tem que ter convicção que quando você vai falar, você vai fazer as pessoas rirem e chorarem. O inverno perguntou para o outono, queria tanto casar com o verão e não tem como. Existe uma primavera para vocês. É sem graça, mas é para descontrair. Não pode ter uma primavera só para nos atrapalhar. Mas a gente tem que entender que os planos do Senhor não podem ser frustrados na nossa vida. O caminhar com Ele vai ter luta sim. Mas o problema nosso, que nós estávamos perdidos, esse problema virou uma solução para o Senhor. A Bíblia fala que quando o pecado entrou no mundo, nos tornamos filhos de Deus. Você fala, como é que pode? Como é que pode? A hora que o pecado entra no mundo, a gente se torna filho. Deus falou assim, ei, está tudo condenado. Mas quando eles pecarem, vou lhes dar o poder de serem feitos filhos de Deus. Glória a Deus. Por isso que a hora que pega, eles, um vira para o outro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e fala assim, ei, eis que o homem se tornou como um de nós. O homem se tornou agora como um de nós. Quem que é esse um? Jesus. Qual é a diferença? Que o homem pegou da árvore boa, agradável, mas também do conhecimento do bem e do mal. O que estava disponível no jardim era boa, agradável e perfeita. O homem pegou da boa, agradável e conhecimento do bem e do mal. Veio para nós o livre-arbítrio. Mas em Romanos 12, para que você possa escolher qual seja a boa, agradável e perfeita. Novamente, boa no corpo, agradável na alma, perfeita no espírito. A Bíblia fala o tempo todo de um tabernáculo. O átrio é o corpo, o lugar santo é a alma e o lugar santíssimo é o espírito. Por isso que Cristo tabernaculou entre nós. Porque ele não tinha um corpo, porque o seu corpo já tinha sido sacrifício antes da fundação do mundo. A Cláudia citou lá em 1 Pedro 1, ela citou o versículo 13, mas do 19 ao 21 fala assim, ele foi o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Antes ele não estava lá só como um jardim, algo estagnado, algo parado. Ele falou assim, não, eu quero sair de algo parado e quero me movimentar entre eles. Então eles vão encontrar que eu vou estar no caminho. Eu vou ser o caminho. E o erro de Paulo foi entrar e buscar esse caminho. Porque ele, nas ciências dele, nos defeitos dele, no pecado dele, eu falei, eu vou lá perseguir esse povo que está no caminho. Mas no caminho se encontra. Se a motivação sua estiver errada, não tem problema. Se você estiver caminhando no caminho errado, não tem problema. Porque no caminho você vai se encontrar. No caminho ele vai se revelar. E no caminho você vai ter um encontro com ele. Porque no caminho ele vai apresentar a nuvem de glória. E você vai adentrar nessa nuvem de glória. E você vai ser um com ele. Porque aquele que se une com Cristo se torna um com ele. Canta aí, Júlio. Vamos fazer uma adoração ao Senhor. Que a gente não possa vir aqui só estagnado. Glória a Deus, aleluia. O caminho perfeito. Endireitando as O caminho tortuoso se tornou o caminho liso. cada vez mais diminuindo. Aleluia. O que importa é que ele vença. Nele a minha vida está. Sou das suas sandálias.
Ele virá. de que Ele virá. No caminho você se encontra com Ele. Por Ele que estou gastando a minha Aleluia. Glória. Perdendo tudo por amor e com alegria. Todos os meus dias, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Todos os Aleluia. Aleluia. Quando Deus estava traçando os céus, ainda ali nos céus, mas muito melhor do que na terra, porque nos céus, 1/3 se perdeu, significa que 2/3 ainda estavam com Deus. Mas quando Ele planejou o homem, todos pecaram. Todos pecaram. O destino de todos era a condenação. O caminho de todos era a condenação. E eu falo, como que eu vou fazer isso acontecer? Como que eu vou me revelar para eles que o destino deles é a morte? Já sei, eu vou ter que fazer um pré-destino. Eu vou ter que fazer algo antes desse destino. Porque só tem como consertar algo que vai dar errado se eu fazer o certo antes. E Deus, na sua presciência, falou, vou me revelar antes. Luiz Hermínio fica falando assim o tempo todo, ei, morre primeiro quem entende primeiro. Por isso que Jesus, antes da fundação do mundo, Ele planejava tudo na sua cabeça. E na sua cabeça Ele, ei, vai dar errado. Vai dar errado. Eu vou ter que ser sacrificado antes da fundação do mundo. Vou ter que resgatar eles antes. Vou ter que ter eles de novo antes. Por quê? Porque eu não consigo viver sem eles. Vamos ler a Bíblia. Eu pulei um monte de coisa aqui. E já vou lá para Provérbios 8, porque se eu fosse falar, eu ia falar quando eu era fabricante de bebedouro, vou falar só um pouquinho então. Eu fabricava um bebedouro e eu mandava o bebedouro para o cliente, porque ele me comprava. E no bebedouro ia a minha marca, Vale Frio, Cristal Frio. Porque eu fabriquei e eu tenho responsabilidade para aquele bebedouro, o qual meu cliente vai pegar, funcione lá do jeito que eu projetei. Vai entender. O pai falou assim, eles vão carregar o meu nome. Então o sucesso deles é o sucesso do meu nome. Eles não podem dar errado lá. E mesmo se eu der errado lá, tem um manual que eu vou mandar. E eles podem regressar ao caminho original. Porque o plano original já está tudo pronto. Eu vou fazer algo antes. Eu vou resgatá-lo antes. Por isso, fomos eleitos antes da fundação do mundo. Verso 3. Por isso o plano sempre deu certo. O plano é perfeito. Porque quando Adão pecou, Deus, uau! É engraçado, uau! Ele pecou. Deus estava alegre, não triste, porque assim, agora eles vão se tornar meus filhos. Agora que eles pecou, está consumado aquilo que eu pensei que eles iam fazer, e agora vão se tornar meus filhos. Porque não é mais um filho, é os filhos. E a entrega perfeita já tem que ser feita antes. Por isso que o livro de Gênesis no hebraico chama Bereshit. Resh, rocha, cabeça. Está falando assim, ó, na cabeça Deus criou os céus e a terra. Na cabeça Ele criou tudo primeiro. Alguém aqui é engenheiro? Engenheiro? Você não planeja tudo primeiro a casa, o que vai dar certo, o que vai dar errado, para que depois possa ser executado? Deus planejou tudo primeiro. E o que foi dando errado, Ele consertou
sou responsável. E se tem que consertar, manda de volta para a vaga. Se tem que consertar, manda de volta. Provérbios 8. Deixa eu ir lá. Como não são nada de idade. Provérbios 8, a partir do 1. Vai falar desse plano de Deus antes da fundação do mundo, antes de criar os céus e a terra. Ele, como Pai, se divertiu no mundo habitado dele. Fala assim: não clama porventura sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas, das veredas se coloca, junto às portas, a entrada da cidade, a entrada das portas está gritando. A voz do outro, ó homem, clamo a minha voz e dirijo ao filho do homem. Entende, ó filhos, ó prudente, vós nesses, entendei a sabedoria. Ouvi, pois, falei coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade. Falando de Jesus, gente. Os meus lábios abominam a impiedade, são justas todas as minhas palavras que saem da minha boca. Não há nela nenhuma coisa torta, nem perversa. O 10 fala assim: aceita o meu ensino e não a prata, e o conhecimento antes que o ouro escolhido, porque melhor é a sabedoria do que a joia, e tudo que se deseja, nada se pode comparar. No 15 fala assim: por meu intermédio reinam os reis. Por isso Jesus falou assim: uma vez que está reinando, sabe o que eu deixei, tá? Freia aí. Por meu intermédio reinam os reis. Por meu intermédio estamos aqui. Por intermédio dele, o propósito dele não pode ser frustrado. Ele protege você para proteger o propósito dele, que é o propósito seu sendo realizado. Porque o plano dele não pode ser frustrado. Até das coisas erradas, até do pecado, até de tudo que você faz errado, ele vai te proteger, porque o plano dele original é o seu sucesso, para dar glória e honra ao nome dele. Glória a Deus. Por meu intermédio reina os reis, e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres, todos os filhos da terra. Eu amo os que me amam, e os que me procuram me acham. Riqueza e honra estão comigo, bem duráveis a justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. O 22 fala assim: ó, o Senhor me possui no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas, desde a eternidade fui estabelecido, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismo eu nasci, e antes ainda que houvesse montes carregados de água, antes que houvesse montes carregados de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de houver outeiros, eu nasci. Ainda eu não tinha feito a terra, nem as planícies. Ele ainda não tinha feito a terra, nem as planícies, nem requer o princípio do pó da terra, ele ainda tinha feito. Nem tinha o pó que te fez a mim, e é para ele mesmo. Quando ele preparava os céus, ali estava eu. Então estava o Pai e o Filho criando ali, junto com o Espírito Santo. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens em cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava o mar o seu limite, para que as águas não ultrapassassem o seu limite, quando compunha o fundamento da terra, então eu estava com ele e era o seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele o tempo todo, regozijando-me no seu mundo habitável. O mundo já era habitável antes de houver pó da terra. O mundo dele já
já era habitado antes de comer qualquer coisa, porque Ele planejou tudo antes. Deus não se precipitou quando Adão pecou. Está tudo sob controle, está tudo pronto. Jesus não morreu há 2000 anos atrás, Ele morreu antes da fundação. Glória a Deus, aleluia. Antes da fundação do mundo Ele morreu. O Pai matou o cordeiro antes da fundação do mundo, e as vestes já estavam com Ele. Por isso que quando Adão peca, Ele só o cobre, porque já tinha sido morto o cordeiro antes da fundação. Aleluia. Oh Deus, maravilhoso. Regozijam-se no seu mundo habitado e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Eu faço uma dinâmica muito boa. Deixa eu pegar minha caneta, aqui desse lado. Um monte aqui. Já viu como é que o pai brinca com o filho? Ou o filho brinca com o pai? O pai está falando coisa séria com o filho. O pai está ensinando coisa boa com o filho. Eu lembro quando eu tinha papo, o Gustavo era pequenininho, eu dei ele um monte de ferramentazinha de plástico. E eu estava lá fazendo a sorveteria, e ele pegou um monte de martelo meu mesmo, martelou tudo que eu tinha. Meu Deus, estragou tudo. Tive que fazer tudo de novo. Porque eu não queria as ferramentas de plástico, eu queria as minhas. Então, antes da fundação do mundo, o Pai estava planejando tudo, um mundo perfeito para que o Filho pudesse reinar. Tudo é do Filho. Toda honra, todo poder, toda glória, toda autoridade no céu, na terra, na eternidade. Não porque eu criei, mas porque eu conquistei. Porque se fosse só para criar, Ele seria Senhor. Ele falou assim: eu vou criar, vou dar para o homem a terra. E Ele deu para o homem a terra. E o homem desperdiçou a terra. Mas no Salmo 24 fala que do Senhor é a terra, porque Ele veio e tomou ela de volta. Aleluia. Porque Ele veio e cumpriu. Então, a hora que Deus estava procurando a imagem perfeita para ser rei sobre essa terra, Ele estava buscando. E como o engenheiro está fazendo alguma coisa, ele começa a fazer e nunca acerta o primeiro rascunho. Aí Deus começou a buscar a imagem perfeita para ele, para poder dar tudo. E Deus está criando os animais. E lá está o arquiteto com ele: vamos criar aqui a girafa. Nós pescoção, que coisa louca! É isso mesmo, é bom que pega as coisas tudo verdinho, não precisa comer no chão. Estava se deliciando com o Pai. Agora está tudo perfeito. Está tudo perfeito. Por isso que lá em Romanos fala que a terra espera a manifestação Dos filhos. dos filhos. Oh, glória. Porque quem caiu foi os filhos, mas Ele resgatou os filhos. Então, a hora que eles estavam buscando as imagens perfeitas, ele falou assim: é uma imagem perfeita que eu quero, mas essa aqui não deu certo. A Cláudia tem um defeito. Vou deixar ela aqui de lado. Vou buscar mais outra. A Brenda, não, também está com uns erros. Braulio está com uns erros. Abraão está com uns erros. Moisés está com uns erros. Todos estavam com erros, estavam com defeitos de fabricação e não poderiam ir para o propósito com erros de fabricação. Até que ele achou a imagem perfeita, que era a imagem do qual o Filho viria para reinar. E o Filho estava lá com ele: e eu vou reinar. E o Filho estava brincando, porque acabamos de ler, ele se deliciava com os filhos dos homens. Então agora o Pai falou assim: eu não posso habitar no pecado, e agora eu tenho que exterminar toda essa criação, porque agora eu achei a imagem perfeita, que a imagem perfeita é o meu Filho, porque Ele me obedece. Ele me obedece. Se o meu Filho me obedece, então Ele é a imagem do Pai, porque um filho anda como o Pai. Se o Pai é santo, o Filho é santo. E agora o Pai fala assim: ei, achei a sua imagem perfeita, filho. A imagem que você vai ter na terra é essa. Uau, Pai, beleza, é essa mesmo. Agora vamos destruir. Não, eu gosto mais dessa. Eu amo demais essa, Pai. Eu gosto de brincar aqui com essa, Pai. Mesmo ela tendo uns defeitinhos, às vezes tá assim uma perna, mas eu brinco com essa, Pai. Para mim elas são perfeitas.
perfeita, Pai, porque eu não vejo imperfeição naquilo qual eu estou me deliciando. Filho, mas não pode, filho, a gente não pode habitar com o pecado, a gente não pode